A partir de agora, um tempo de reflexão, um tempo para se louvar a Deus, porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Boa noite a você que acompanha Tempo de Reflexão. Eu peço a sua atenção nesse momento. Olha o que diz o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, diz assim: preste atenção. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Veja você, as pessoas às vezes nos questionam sobre alguém levar o pecado de outra pessoa, responder por esse pecado. Tem pessoas que têm essa dúvida. Já me perguntaram sobre isso. Se o filho paga pelo pecado do pai, ou vice-versa. E aqui a palavra diz, olha, a alma que pecar, essa alma morrerá. É essa pessoa que vai responder e receber segundo os seus pecados. Às vezes dizem por aí que o pai errou e a maldição está sobre o filho. Não é o que a Bíblia diz. Aqui a palavra está dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. Até porque a responsabilidade é individual, é pessoal. Se eu errar, pecando, desobedecendo a palavra, o castigo virá sobre mim e não sobre o meu filho. A alma que pecar é responsável e vai colher o fruto do seu pecado. Aqui esclarece muitas coisas. O filho não levará a maldade do pai. Deus é um Deus poderoso, maravilhoso, misericordioso, mas fiel e justo à sua palavra. E Deus não transfere o pecado de alguém para outra pessoa. Não seria justo. Por isso o profeta Ezequiel, cheio do Espírito Santo, ele diz, olha, a alma que pecar, essa que morrerá. Essa é que vai receber segundo os seus pecados. Por isso eu te convido nessa noite a viver uma vida de retidão. Porque senão, quando pecamos, nós é que vamos colher o fruto do pecado. Eu não recebo nenhuma punição do pecado que alguém na minha família praticou. Não, é individual. Eu tenho compromisso diante de Deus. Se eu pecar, eu sou o responsável por esse pecado. Qualquer pessoa que pecou, esse pecado é individual, é pessoal, é intransferível. Por isso o profeta diz, olha, o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo, aquele que vive retamente, ficará com ele, pertence a ele.
a justiça, o fazer o que é reto, o falar a verdade, o praticar toda a justiça, vivendo retamente. E a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aquele que pecou, aquele que vira as costas para Deus, para as coisas de Deus, vira as costas para a palavra de Deus, esse, o seu pecado cairá sobre ele mesmo. Porque Deus é um Deus de justiça. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele colherá. Por isso Deus não transfere o pecado de alguém para outra pessoa. Não. Aqui está esclarecendo. Mas Deus é um Deus de misericórdia, que quer que todos os homens se arrependam, se convertam, para que vivam. Por isso no versículo 21 diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, da palavra, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Por isso eu convido você nessa noite a obedecer a palavra de Deus. Deus nos esclarece e nos mostra como devemos fazer e o que devemos fazer para sermos salvos. Deus tem prazer quando um pecador se arrepende, se converte, se arrepende dos seus pecados e começa uma nova vida. E para isso é necessário abrir o coração para Jesus, se converter a Jesus, para ter os seus pecados perdoados, para ter o seu nome escrito no livro da vida e ter a promessa de vida eterna no paraíso, se convertendo dos maus caminhos para um vivo caminho, o caminho que se chama Jesus Cristo, que nos dá a salvação para toda a eternidade. Por isso eu convido você nessa noite a crer em Jesus. Jesus quer salvar a todos os que nele crerem. Ele veio para isso. Ele veio, foi na cruz do Calvário, sofreu no meu e no seu lugar, para que todo aquele que nele crer não pereça, quer dizer, não morra, mas tenha a vida eterna no paraíso. Por isso receba essa palavra no seu coração e saiba que tudo que o homem plantar, ele vai colher. No tempo certo, no momento de Deus, essa pessoa vai colher o fruto do que praticou nessa vida terrena. Não tenham dúvidas. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. E ninguém se esconde dos olhos do verdadeiro e todo-poderoso Deus, que vivo está e vive e reina para todo sempre. Prestaremos contas um dia. Por isso eu convido você a se converter a Jesus. Não é religião, não é uma placa de igreja, não, longe disso. É a conversão do mau caminho para o caminho reto, o caminho da salvação, que se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Você não precisa pagar nada, a salvação é de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, crendo em Jesus, se convertendo a Jesus e obedecendo a sua palavra para que você seja salvo. Um grande abraço a você e a toda a sua família. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.